Oi, comunidade Psi! Professora Maria Angélica aqui do canal Dicas Psi. Hoje eu vim conversar com vocês sobre como se faz uma entrevista com pais. Aquela entrevista inicial, quando você vai atender crianças, você tem uma entrevista com os pais para coleta de dados, né? Eu estou respondendo hoje aqui a Débora, que está no 7º período de psicologia, né, e vai fazer agora, essa semana, uma entrevista com pais, e ela pediu que eu desse mais dicas sobre essa entrevista. Bem, Débora e outros colegas, né? Quando a gente faz essa entrevista inicial, realmente a primeira vez é muito tenso, porque a gente entende, a gente já estudou, mas a prática deixa a gente muito tenso, até porque você aprendeu aquilo tudo, mas estar em contato, né, com uma pessoa ali, você sabe que o trabalho que você está fazendo ali naquele momento é de fundamental importância para aquela pessoa e também para a sua vida profissional. Então, essa responsabilidade, esse medo de errar, às vezes deixa a gente muito tenso para essa entrevista inicial. Bem, eu vou dar aqui algumas dicas, né, para que vocês possam conduzir essa entrevista da melhor forma possível. Essa entrevista, ela é uma entrevista que a gente fala com pais, mas não necessariamente são os pais, e sim as pessoas que cuidam dessa criança, as pessoas responsáveis por essa criança, as pessoas que acompanham o desenvolvimento dessa criança e estão ali porque não conseguiram resolver alguma questão ou estão com alguma dificuldade em relação a algum aspecto de vida dessa criança. A primeira dica que eu dou para vocês é que vocês tenham claro o objetivo da entrevista. Quando você vai para uma entrevista com pais, você tem objetivos, né? O seu primeiro objetivo é saber o que está acontecendo com essa criança a partir do olhar dos pais. Outra coisa que você vai precisar buscar nessa entrevista são fatores na história de vida dessa criança que justifiquem a apresentação daquele problema, daquilo que motivou os pais a essa entrevista. Precisa também nessa entrevista entender quais são os fatores ali do cotidiano que mantém esse quadro, essa situação, né, ou esse problema que essa criança está apresentando. E além disso, você vai ter que investigar qual é a motivação dos pais, qual é a perspectiva de um tratamento, se necessário for. Então você tem esse objetivo, é entender o motivo da consulta, entender o que pode estar mantendo aquilo, o que causou aquele problema e como é o prognóstico dessa situação que está sendo vivida ali naquele momento por aquela criança e por aquela família. Bem, então essa acho que é a primeira dica. A segunda dica que eu dou é a modalidade. Como é que você vai conduzir essa entrevista? Normalmente, nos serviços de psicologia aplicada, que são os SPAs das faculdades, nesse SPA você tem já uma entrevista pronta, com perguntas específicas, que é chamada de anamnese. Essa anamnese é um questionário que, na verdade, ele fundamenta as entrevistas dirigidas, em que tem perguntas específicas buscando respostas específicas. Qual é o problema das anamneses? Elas são legais porque com a anamnese você consegue identificar vários fatores, né, que às vezes numa entrevista mais aberta, onde você não tem um questionário orientador, né, que te oriente, você às vezes perde detalhes. Então, nesse ponto, ela é bastante interessante. Qual é o problema que eu vejo da anamnese? É que, como você já está inseguro, né, que é a sua primeira entrevista ou suas primeiras entrevistas, você está dentro de um serviço de escola, você às vezes fica tão preso às perguntas que estão ali no papel que você acaba se relacionando com o papel e não se relaciona com a pessoa que está ali à sua frente. E isso é muito ruim, porque a pessoa sente que você não está interagindo com ela, né? Você está interagindo com as perguntas que estão ali no papel. Então eu sugiro que, se você trabalha com anamnese na SPA, que você conheça bem a anamnese, estude a anamnese antes de estar ali, para que você saiba o que precisa ser investigado e que na hora da entrevista que fique ali o questionário, mas que você não precisa seguir aquela ordem que está ali. Você vai obtendo o conteúdo através de uma conversa com a pessoa que está ali informando você, trazendo o material para você.
Então, eu sugiro que vocês comecem com uma entrevista dirigida, por exemplo, com a parte da identificação, nome, endereço, idade, escolaridade, essa parte mais de identificação, né? Então é legal porque dá um tempo também para a pessoa se acostumar ali com você e você também se acostumar com aquela situação. Feito essa parte inicial, você pode já fazer o enquadramento, que a gente chama, que é aquela parte em que você explica para a pessoa como funciona o serviço. Você vai ali fazer só um diagnóstico ou você vai fazer o diagnóstico e o tratamento? Então a pessoa precisa saber qual é, em média, o tempo de vínculo que ela vai ter ali com você, qual é o procedimento, acabou a avaliação, ela vai ser encaminhada para outro setor, ela vai ficar numa fila de espera, ela vai ficar... Assim, explicar à pessoa como é que funciona o serviço. Explicar também em relação ao horário, né? Se tem honorários, por exemplo, se é pago, tem serviço de psicologia que a pessoa tem que fazer um pagamento. Então, se é pago, explicar o que é pago, como é pago, explicar o horário dela, né? Ela vai encontrar com você semanalmente, 2 vezes por semana, qual é o horário, né? A importância de chegar no horário, o horário do término da consulta. Tudo isso é muito importante porque isso dá um certo controle de algumas variáveis, né, que pode deixar a pessoa um pouco perdida em relação ao processo. Então, feito isso de forma mais diretiva, você vai partir já para um segundo momento e eu sugiro já um movimento semi-dirigido, ou seja, que você faça a pergunta, né, que eu acho que é a pergunta de abertura propriamente dita da entrevista, que é o que foi que trouxe vocês aqui, né? O que está acontecendo com aí o nome da criança, né? É sempre legal falar nomes, né? O que está acontecendo com o fulaninho que trouxe vocês aqui? Então é importante essa abertura. Quando a família vai falando desse problema, a mãe, o pai, né, os cuidadores da criança, eles vão falando e a partir dali você vai fazendo as perguntas que estão na anamnese, mas que não precisam seguir aquela ordem. Por exemplo, o motivo da consulta, o que trouxe aqui? Foi uma dificuldade de aprendizagem? É uma mudança de comportamento na escola? É uma mudança em casa? O que está acontecendo? Os fatores que levam a aquele problema, por exemplo, é muito importante você perguntar assim, o que você acha que mudou na vida dele, né? O que você acha que aconteceu para que ele esteja apresentando esse problema? Então, essa pergunta, você já está, em vez de perguntar quando surgiu, como surgiu, que é o que está ali na anamnese, você pode fazer uma conversa. E as perguntas estão sendo feitas, mas estão sendo feitas de uma forma mais amena, mais relacional. Bem, feitas essas perguntas iniciais, é também importante que você busque histórias de vida da criança, para que você possa, agora sempre relacionando, buscando entender o motivo, né? O que motivou aquele problema que a criança está apresentando. Então, na história de vida, você vai perguntar já desde a parte lá antes da gravidez, né? Se os pais desejaram, se aquela gravidez foi planejada, por que daquela gravidez, porque aí você já vai entendendo qual é a função dessa criança naquele grupo familiar, né? Para que veio? É uma criança que foi planejada? Não aconteceu? Ou o casamento não estava bom e aí o casal resolveu engravidar? Tudo isso é muito importante, que você já vai entendendo o significado dessa criança naquele grupo familiar. Bem, o desenvolvimento motor, da fala, da linguagem, né, que são fatores importantes para a gente entender se há alguma suspeita de um problema neurológico ou não, e se existe algum fator ali na relação dos pais com a criança que possam estar dificultando alguns processos dessa criança. Eu falo assim, né, mas a gente tem que ter um cuidado muito grande da gente não responsabilizar os pais pelo que está acontecendo com a criança, porque eles também têm os processos deles, né? Então, assim, as perguntas são para compreender, porque a sua terapêutica depois vai depender do que você compreendeu nesse processo de avaliação, tanto com os pais como depois numa outra entrevista com a criança. Bem, feito isso, você vai seguindo então com a história de vida, tá vendo? Assim, fazendo uma passagem não abrupta, fazendo uma passagem dentro do que a pessoa está conversando com você, ok? Outra dica que eu dou, né? É sempre bom chamar os pais. Mas os pais são separados, a mãe diz que o pai não pode vir.
não faça isso, não faça uma entrevista somente com um. É muito importante chamar o outro, né? Se são separados e não querem vir juntos, não tem problema, marque 2 entrevistas separadas. Se são separados, mas tem um relacionamento razoável, bom, né? E eles se aceitam ou querem vir juntos, venham juntos. De qualquer forma, é muito importante que você não tire, não exclua um dos pais do processo. Bem, outra dica que eu dou para vocês é que nessa entrevista você não, se veio o pai, veio a mãe, tá ok? Se veio o pai, veio a mãe, é muito importante que você dê espaços similares para os dois. Às vezes, ou a mãe ou o pai ocupam a maior parte da entrevista e o psicólogo, às vezes, ele não percebe e acaba fechando um vínculo com um ou com o outro. É muito importante que você percebeu que um está tomando mais conta da entrevista, que você abra essa entrevista e volte para o outro. Aí, em relação a isso, assim, o que você acha? Como você percebe? Traz os dois para a entrevista, tá ok? Bem, essas são algumas dicas, né, que eu deixo para vocês. É muito importante também que os pais, né, digam para a criança, por exemplo, fez a entrevista com os pais, né, agora você vai ter uma entrevista com a criança. Então, é muito importante que você peça aos pais que conversem com a criança e que diga a ela que ela está indo ao psicólogo. Que às vezes eles dizem, é igual a escola lá, é uma tia, é um tio. Isso não é nada bom. Tá? A criança tem que ser inserida naquele processo com um grau de realidade do que está acontecendo. Então, ela não está indo na escolinha, ela não vai ali brincar com uma tia, ela está indo fazer uma avaliação ou fazer um tratamento com o psicólogo. Então, é importante que os pais digam que essa criança já venha para a entrevista com essa informação. Obviamente, quando começar a entrevista com a criança, você vai ouvir o que a criança tem, né, e vai ali conversar com ela e explicar o processo de uma forma que ela entenda, mas da mesma forma que você fez com os pais, de explicar o processo, a criança também precisa saber dele. Então, sempre no final da entrevista, eu peço que informe a criança que ela vai vir ao psicólogo, explique por que ela está vindo ao psicólogo e digo que eu também vou conversar aqui, mas que é muito importante que os pais conversem com ela em casa. Bem, gente, é isso, né, que eu tenho para trazer para vocês. Se tiverem algumas dúvidas em relação a essa entrevista com pais, pode colocar aqui nos comentários que eu vou estar respondendo a vocês, tá ok? Ficando por aqui então, espero ter podido contribuir com você, Débora. Tudo de bom para vocês. Tchau, tchau.